e agora o Walter vai contar um pouquinho de como é que a Nexius consegue apoiar vocês nesse processo de implementação, conectar todas essas ferramentas para fazer uma implementação de DevOps. Exato, obrigado, João, obrigado. Muito bem, né? E aí, né, vocês viram que é um assunto que tem bastante ferramentas, né? Vários pontos, né, a se prestarem atenção, né? Como é que a gente trabalha para poder entregar projetos, né, os quais envolvem DevOps, né? Então, o nosso modus operandi, né, ele pode ser dividido em duas grandes maneiras, né? Quando o cliente precisa de um deep dive muito grande, né? Nós temos nossos squad DevOps, né? Que são grupos dedicados, né? Para afundar e são mais indicados para quando, por exemplo, o cliente não tem quase nada de DevOps e precisa começar a construir as coisas, né? Então, esse é uma maneira de se da gente trabalhar os projetos, né? A outra, né, quando o projeto é mais simples, que o cliente já tem DevOps de certa forma incorporado, né? Ele pode simplesmente precisar que a gente cuide dos ambientes, das ferramentas, né? Que a gente ajude ele a mexer algumas coisas nas práticas que já existem, e isso daí a gente pode absorver através das nossas equipes tradicionais de delivery, de sustentação e de operação, tá? Então, de maneira assim global, né, a gente tem esses dois modos operantes. Uma coisa que é bastante importante a gente deixar claro, né, como uma empresa partner da AWS, né, a nossa especialidade é mexer com a tecnologia, né, o que envolve as práticas e os ferramentais. Mudanças culturais é uma coisa um pouquinho mais complexa, né? E isso tem que partir de dentro da empresa, tá? A empresa tem que ter essa iniciativa, ela tem que ter isso daí. A gente trabalha junto com a empresa, né? Tentando o máximo possível entender qual é a necessidade dela e aí sentando junto com as equipes, né? Seja de negócio ou seja equipes técnicas, para que a gente defina a arquitetura, né? Para decidir qual prática vai ser aderente, fazer POC, testar ferramenta, colocar no ar, né? De maneira que fique altamente disponível, né? Uma coisa bastante interessante, né? Quando a gente coloca essas coisas no ar, o ambiente de homologação vira, né, um ponto bastante importante de ter alta disponibilidade, porque a partir do momento que ele para a pipeline, que o Enéas acabou de falar, né? Então é importante ter essas coisas em mente, né? Um outro caso, né, mais específico, quando o cliente já vem com soluções dentro de casa, né, por exemplo, ele já tem on-premises, né, um ferramental já instituído, práticas já instituídas, uma cultura já instituída, ele quer ir para a nuvem, a gente pode fazer a migração também das ferramentas DevOps e ela acaba fazendo um pouco parte, né, daquele primeiro tópico que a gente falou das jornadas sobre migração, né? Isso é super importante destacar também que as ferramentas da AWS são integradas com ferramentas de terceiro. Então, por exemplo, o cliente que já usa Terraform, ele já tem conhecimento de Terraform no time dele, ele não precisa mudar para a ferramenta da AWS, ele pode continuar usando o Terraform e integrar com o restante das ferramentas. Então, todo esse processo, toda essa análise, vocês conseguem ajudar os clientes também, né, Walter? Exato. Como é que você integra o Terraform de forma segura com a AWS? Né? Uma excelente pergunta. Né? Credencial vai ficar rolando para lá e para cá. Né? Então, são todos detalhes que, quando o cliente já tem, né, isso daí consolidado, a gente consegue adaptar para colocar na nuvem para que a gente possa, por exemplo, garantir mais disponibilidade, mais segurança, né? E conforme o caso. Né? Para fechar, né? Eu queria falar de um case, né? E como eu falei para o João e para o Enéas hoje de manhã, né? Case, quando a gente faz o case, né? Vira um filhinho, né? Nosso, né? Eu vou apresentar um case de maneira bem sucinta, para não tomar muito tempo, mas que eu acho assim bastante interessante, que ele é um case que tem três vertentes, duas de DevOps e uma de segurança bastante fortes, né? A gente tem um case da Yapay, que ela é uma empresa do grupo Local Web, tá? Uma empresa, né, irmã da Nexus, e a gente construiu todo um ambiente para eles, e como é um meio de pagamento e transita cartão de crédito, né, eles precisavam que
o ambiente fosse PCI compliance, ou seja, ele tivesse em conformidade com a PCI, né, uma regulação bastante complexa, né, de segurança. Bom, então aí você tinha um problema grande na mão, né? Como é que você coloca várias práticas, né, requeridas pela PCI, né, dentro da nuvem? E uma delas, né, que inclusive é uma recomendação de uma das cartilhas da AWS, é você usar você promover alterações através de infraestrutura como código. Então, a gente criou toda uma prática, todo um conjunto de ferramentas, né, que os funcionários não mexiam direto no console para fazer alterações. Eles publicavam modificações na infraestrutura como código, através do Git, né? Essas modificações iam andando, né, na pipeline até chegar em homologação, né, aonde era feito os testes, né, e depois isso era promovido para produção com uma aprovação humana, né, que é um requisito da PCI, documentado, né, com log em vários lugares, né, e com essa aprovação, né, ou seja, o cara que ia lá e dava o carimbo para falar assim, agora pode ir para produção, né, é uma aplicação que não vai ferir a segurança do ambiente, né, e que tem uma feature importante para ser publicada. A aplicação também passou por isso, né, então a aplicação também passava por uma série de testes, né? Então, pegava o Git, né? Fazia o build, criava o artefato, fazia deploy em homologação, rodava os scripts de teste, passou, fazia o pedido para produção, né? Isso tudo automatizado, né? A única coisa que era com interação humana era essa última aprovação, né? Que sempre tinha que ter o carimbo de todo mundo lá para falar assim, não, beleza, agora pode ir para produção. Então, você tinha aí duas pipelines, né? Uma de infraestrutura e outra de aplicação, e que permitia que as alterações que fossem publicadas, elas estariam seguras, elas estariam testadas para garantir que não ia entrar nada que fosse, por exemplo, permitir vazamento dos cartões, né? Então, esse é um case bastante interessante que a gente construiu e eu participei desse projeto. Muito bem. Então, pessoal, né, a gente falou aqui sobre vários assuntos, né, tanto a questão dos motivadores, né, por que a gente deveria ter esse tipo de prática, né, esse tipo de cultura, né, metodologia dentro da empresa, né, como que a gente chega nisso, o que a gente precisa mudar, né, cultura, prática, ferramental, né, mostramos um pouquinho do portfólio da AWS, que é extremamente vasto, hoje está com mais de 270 serviços, né, dentro da AWS, entre múltiplos tipos de coisas. E, por fim, falamos sobre o que a Nexus pode apresentar para vocês. Fica aqui de novo o convite para quem não assistiu o episódio 1, 2 e 3, né, vai estar no último slide nosso link do YouTube, para que vocês possam rever ou ver os episódios anteriores. Está tudo divididinho, né? Então, migração, acho que são, se eu não me engano, 3 vídeos, né? Banco de dados são 3 vídeos, modernização, se eu não me engano, são 4, e aí você pode, inclusive, selecionar o tema que você quer ver. Dentro, em breve, vamos colocar o de DevOps junto, né? E agora, né, para a gente encerrar, eu passo novamente a palavra para o meu grande amigo Diego. Muito bom, Walter, muito bom. Esse comentário que você fez agora é super importante. Os episódios estão fracionados, então você pode ir direto no ponto, né? Uhum. A grande riqueza desse evento, dessa série, é justamente estar gravado para que as pessoas possam retomar quando elas realmente precisarem entender melhor o assunto. Muito bom. Bem, falando um pouquinho da Nexus, importante a gente destacar, nós estamos presentes em 4 estados do Brasil, o que traz para a gente uma relevância local bem importante. A gente sabe que os desafios de cada região são diferentes, a gente sabe que ter alguém próximo dos nossos clientes faz toda a diferença também. Nós estamos em diversos segmentos, eu vou destacar só alguns aqui, como finanças, indústria automotiva, serviços, óleo e gás, manufatura,
e educação. Nós estamos praticamente em todos os segmentos com a nossa base de clientes atual, esses são apenas os destaques. Também eu queria destacar que nós somos líder no relatório ESG, com o Public Cloud Solutions e Services para 2020 no Brasil, selo muito importante para a Nexus, um belo destaque para a Nexus. Podemos avançar? Nós somos um parceiro estratégico da AWS, super importante, super relevante. Aqui eu destaco algumas coisas, como, por exemplo, o único parceiro da América Latina com as competências de Storage, Migration e MSP, bem desafiador nesse cenário. Nós também temos a competência de Financial Services como a única empresa brasileira com esse selo. Isso traz para a gente uma envergadura, uma conjuntura de serviços e soluções e conhecimento que ajuda muito nossos clientes no mercado financeiro a usarem a AWS na sua plenitude. E também não podemos deixar de destacar aqui os SDPs, o Service Delivery Program, que são da Amazon RDS, a AWS Config e o próprio CloudFront. Podemos avançar? Gostamos de conhecer pessoas, gostamos de conversar, gostamos de trocar ideias sobre desafios, e aqui fica o convite para conectar conosco no LinkedIn. LinkedIn é uma ferramenta muito boa para a gente conseguir se aproximar, acompanhar um ao outro na rede social, no ambiente corporativo. Eu vi que a Lilian acabou de colocar aqui também no chat. Pessoal, fiquem à vontade, nos procurem. Gostamos de desafios, gostamos de trocar ideias. E para fechar, gente, eu abro aqui para a gente bater um papo. Eu ainda não vi nenhuma pergunta no chat, mas vou deixar aberto aqui, caso alguém queira abrir o microfone para trocar uma ideia conosco. Caso contrário, eu trago para vocês aqui uma pergunta que me ocorre depois de todo esse conteúdo, que é super rico, complexo, e que podem ficar algumas dúvidas interessantes aqui. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Ok, então vou fazer a minha pergunta. Terei o privilégio de fazer a pergunta aqui. Gente, vocês trouxeram um conteúdo bem legal, ferramental, o processo, falaram da cultura, o papel da Nexus, o papel da AWS. Mas eu fico me perguntando aqui o seguinte, eu até anotei a pergunta para não esquecer, são duas, na verdade. A primeira delas é a seguinte: toda empresa precisa adotar DevOps? Ou essencialmente empresas de software? E aí fiquem à vontade, quem quiser responder primeiro, quiser responder tudo junto, misturado também, tá com vocês. Bom, aqui a gente trouxe os porquês, né, Diego? Então, imagina o seguinte, será que só as empresas de software é que precisam de agilidade? Só as empresas de software que precisam de segurança? Só as empresas de software que precisam de qualidade, né? E aí você pode trazer mais alguns temas aqui, como dentro de agilidade, o go-to-market, então o quanto você vai entregar mais rápido ali para o seu cliente, e há outras perguntas que podem surgir em cima disso, né? E se o seu concorrente fizer? Qual que é o impacto para o seu negócio? Né? Então, eu gosto de responder essa pergunta devolvendo para os clientes, né? Será que você tem alguma oportunidade de melhorar sua qualidade? Será que você tem uma oportunidade de ser mais ágil, de entregar isso mais rápido para o mercado? Qual seria o impacto, por exemplo, de uma exposição de segurança para a sua empresa? O quão automatizado você está? Você faz, o quanto você gasta hoje com tarefas repetitivas e que essas pessoas que fazem essas tarefas repetitivas poderiam estar fazendo atividades mais nobres, que seriam mais importantes ou trariam um benefício maior para a sua empresa. Então, eu acho que qualquer uma desses itens que o cliente se encaixar, poxa, para mim, se eu pudesse fazer um deploy mais rápido, ao invés de fazer em uma semana, um mês que eu consigo fazer hoje, eu pudesse fazer em dias ou em horas, qualquer item desse, né, pode drivar essa implementação de DevOps e ser a justificativa para essa implementação. Hoje, do que a gente vê no mercado,
responder para você com uma super tranquilidade que o DevOps é para todos, não é só para empresas de software. Eu até acrescentaria, né? Vamos pegar uma empresa que ela não é de desenvolvimento, né? É uma empresa de serviços de infraestrutura, por exemplo, né? Será que não é legal, né, para uma empresa dessas ter práticas desse tipo aplicados para infraestrutura, como a gente discutiu aqui, né? O quanto que essa empresa não ia ganhar de tempo dos funcionários, né? E como o João acabou de explanar de maneira muito boa, e dedicar o tempo dessas pessoas para fazer coisas mais nobres, né? Não é que as coisas menos nobres sejam menos importantes, mas elas podem tomar um tempo, né, muito grande. Então, quando você automatiza as coisas, por exemplo, né, e esse é o grande viés da automação, é justamente você economizar tempo da equipe, né? E colocar essa equipe para trabalhar em coisas, começar a fazer eles pensarem em coisas que são de um valor muito maior, né? Economizar tempo e reduzir a falha, né, Walter? Porque a atividade manual é sujeita à falha, né? A automatizada, ela passa por um processo de validação e traz mais segurança para esse processo, né? Exato, né? E tudo isso é uma coisa que eu acho que impacta qualquer empresa, de qualquer natureza, né? Mesmo que ela não seja uma empresa de tecnologia em si, mas ela tem um corpo de TI ali que é importante para o negócio dela, né? É importante ter esse tipo de coisa para você melhorar vários aspectos. Como eu falei aqui, isso, você enobrecer o serviço da pessoa, você consegue reter talento, que é um item que, né, você mesmo falou aqui, Diego, né, lá no começo, porque você começa a colocar o cara para trabalhar em coisas que são mais interessantes mesmo. Não é interessante pegar, clicar, sobe máquina, sobe máquina, sobe máquina, isso não é interessante, né? Agora, poxa, vamos testar essa nova tecnologia aqui de agregação de log em relação a essa que a gente está usando, porque de repente ela é melhor, mais barata, mais isso, mais aquilo, né? Então, poxa, isso motiva as pessoas, né, a ficarem dentro da empresa, né, porque elas sabem que, eventualmente, elas vão ter oportunidade de estar progredindo, né, e sendo desafiadas, né? Isso é uma coisa bastante importante, né? E conecta também com a questão de modernização, né, Walter? Que foi a sessão que a gente fez antes dessa do DevOps, mas o quanto dentro desse processo, na implementação dessa prática, eu não posso abrir espaço dentro da minha companhia, da minha empresa, dentro da minha organização, para modernizar as minhas aplicações, para reduzir o custo com consumo de nuvem ou consumo com infraestrutura, porque à medida que eu vou utilizando microserviços, a tendência é que eu tenha um custo menor sobre a execução daquele determinado código. Então, eu abro espaço gigantesco aí de melhorias para dentro do cliente. Uhum, exatamente. Eu imaginava a resposta. Toda empresa precisa desse tipo de coisa. E a pergunta que eu diria mais importante de todas, que é onde eu queria chegar, uma vez que é importante, uma vez que é relevante, como é que eu começo isso? Por onde eu começo isso? Esta é a Legal. pergunta. Bom, deixar eu colocar aqui no como, né? Aonde é que, por que a gente colocou esse slide? Eu acho que ele ajuda bastante a responder essa pergunta. Bom, primeiro, não adianta eu pensar só em um desses itens que estão aqui, tá, pessoal? Não adianta eu só implementar as ferramentas se eu não tiver as práticas e se eu não tiver a cultura. Se eu tiver só a cultura, mas não tiver ferramenta, também não vou conseguir implementar. Então, esse processo, esses 3 itens aqui, cultura, prática, eles caminham juntos. Mas eu diria que para que você comece, imagine um cliente que não tem absolutamente nada de DevOps, ele não tem zero, não tem nenhuma prática, não tem nada pronto e o time dele não tem a visão de como é uma implementação de DevOps. A gente teria que começar pela cultura. Primeiro, todo o time técnico, todos os sponsors precisam comprar essa ideia, enxergar o valor que o DevOps pode trazer para o negócio, né? E a partir daí trabalhar nas práticas e no ferramental.
O que a gente tem hoje também, e aí entra num segundo cenário, são pessoas que já têm isso comprado, já começaram de uma certa forma a revisão dessas práticas e utilizam algum tipo de ferramenta, mas não tem o pipeline completo. E aí a gente começaria na revisão dessas práticas e na adição para complementar esse portfólio e fazer o pipeline completo, que aí sim vai ajudar a agregar todo aquele valor que a gente falou, né, com agilidade, com segurança, com automação e com qualidade. Acho que uma coisa importante também que a gente, que você mesmo falou no começo, Diego, é a questão de planejamento, né? Isso não é uma coisa do dia para a noite. Você tem que planejar quais vão ser as etapas que você vai implementar, né? Então, por exemplo, testes, né? Testes é uma coisa muito difícil de fazer, né? Em vários níveis, né? Existem dezenas de maneiras de fazer testes, todos importantes, né? Para diferentes tipos de tecnologia, né? Você precisa começar com tudo, né? Não precisa, né? Às vezes é interessante você estipular uma estratégia inicial que faz o quê? Tem o gerenciador de código, né? Git, né, por exemplo, né? Você tem uma pipeline mínima que faz o quê? Um build, um teste mínimo, nem que seja um unit test, né? Cria o artefato e faz deploy, né? É um começo. Começar pequeno não é um problema, né? Exato, e às vezes até necessário, porque vou lhe dizer que pipelines, quando começam a ter muitas integrações, né, o CI, né, de CI/CD, né, que é o Continuous Integration, que é toda essa parte desse arcabouço de teste, né, começa a ficar um pouquinho complexo de manter, de você, inclusive, usar, né? Então, para que você vá aderindo, né, a esse tipo de prática, é interessante que a gente comece básico e vá acrescentando camadas, né? Como diz o Shrek, né? Como se fosse, né? As pessoas são como se... Aí você vai, as equipes vão adquirindo expertise, né? Eles vão se familiarizando com o processo, se familiarizando com as ferramentas, com as práticas, e a partir disso se transforma numa coisa mais orgânica para ir adicionando novos workloads dentro do pipeline, até que você tenha a implementação completa, né? Não adianta a gente achar que vai do dia para a noite transformar, implementar tudo e tá pronto, né? Ninguém está aqui para... ninguém vai vender essa ideia para vocês, porque de forma alguma isso vai acontecer. Mas começar pequeno e partir e selecionar um workload, fazer um pipeline mínimo e se familiarizando e identificando necessidades de testes, por exemplo, adicionais dentro desse workload e complementando esse processo, é uma evolução natural da implementação de DevOps. Exato, exato. Não subestimem. Isso é uma coisa importante. Não subestimem a complexidade disso, né? Assim como em modernização, migração e banco de dados, não subestimem a complexidade de DevOps, né? Ele ajuda muito, é muito necessário hoje para as empresas, né? Mas faça, mas faça conscientemente e planejado. Tá? E contem com o nosso apoio, né, Walter? A gente está aí para apoiar também, né? Tanto a AWS como a Nexus, a gente está aí para apoiar vocês nessa jornada. A gente sabe que a jornada não é simples, mas vocês não estão sozinhos. Exato. Tem um ponto interessante do que vocês trouxeram, que dependendo, claro, da maturidade que a empresa esteja no assunto DevOps, os desafios são diferentes. Nem melhor, nem pior, nem maior, nem menor. São diferentes e conforme você vai avançando nesse processo de ganho de maturidade que vocês mencionaram, você vai ganhando confiança, vai descobrindo novas tecnologias, vai adotando novos processos, e isso vai transformando a sua cultura, que eu acho que é a parte mais importante. Você criar essa cultura, você tem que mudar o mindset, e aí você tem que querer aquele novo modelo, e aí quando você menos espera, você já está praticando o DevOps dentro da sua empresa aos pouquinhos, sem grandes big bangs, aos pouquinhos. Tenho uma outra pergunta aqui do César, e essa pergunta ela complementa em duas perspectivas. Eu queria pedir para o Enéas começar com a gente nessa pergunta, sendo que a primeira delas é a seguinte: como me tornar um profissional DevOps atraente para o mercado? E a segunda é: como que as empresas formam os DevOps? Bacana, legal. Começando de trás para frente, assim, as empresas
como nós estamos fazendo aqui hoje, né, elas podem fomentar esse tipo de discussão, né? Assim, dado que temos sponsors, dado que temos entendimento de quão é importante a prática de DevOps, eu acho que as empresas podem fomentar e incentivar cada vez mais os seus colaboradores a procurarem conhecimento, a entenderem o mundo DevOps, né? Então, eu acho que, sendo breve, essa seria como as empresas poderiam fomentar isso. O incentivo, eu acho que já ajuda bastante, né? Meio caminho andado quando os sponsors estão comprados com a cultura, com o desenvolvedor, com a prática, seja ele desenvolvedor ou seja ele o desenvolvedor para a infraestrutura, né? E quando compartilham o valor também, né, Enéas? Porque se você pensar, se o seu time técnico não entende a necessidade e o valor daquela implementação, dificilmente ele vai comprar a sua ideia por inteiro. Ele vai falar, tá bom, meu chefe está dizendo que eu tenho que fazer isso e eu vou fazer, né? Então, eu diria que esse compartilhamento de informações, fazer com que todo mundo tenha a visão da estratégia, o quanto que isso vai ser relevante para o negócio, é uma forma muito bacana de replicar essa cultura, né? Para que todos os entendam o valor daquilo para o negócio, para a companhia, e que o quanto o trabalho dele naquele determinado projeto, naquela determinada implementação, tem valor para a empresa que ele está representando naquele momento. Exato, e já responde um pouco da primeira pergunta, né? Como é que ele se torna um profissional DevOps, né? Entendendo o que é aquilo, para que serve, entendendo o valor daquilo, né? Desculpa, Walter, eu te interrompi, pode ir lá. Não, imagine, que é isso. Estamos aqui, né? Estamos todos no mesmo barco. Eu acho uma coisa importante, né, para falar sobre essa questão de profissionais DevOps, né? Eu vou emitir uma opinião do Walter, que eu não sei se todos compartilham, né? Eu não gosto muito de job description com DevOps no nome, porque é muito subjetivo, né? DevOps em que sentido, né? Porque você pode ser, por exemplo, um profissional que ajuda a empresa à implementação de cultura. É um tipo de profissional. Você pode ser um cara mais técnico, né? Que é o que acaba acontecendo, né? E que ele está mais inteirado com um conjunto de ferramentas, né? E possivelmente com práticas relacionadas a isso, né? Então, eu acho que, primeiro, só para deixar assim comentado, né? Eu acho que nesse segundo tipo de profissional a gente teria alguma coisa tipo uma espécie de delivery engineer, né? E delivery architect, que seria o cara que faz e o cara que desenha, mais ou menos, né? A gente sabe que no fundo acaba, né, misturando um pouco. Mas esse tipo de profissional, se for isso que você está perguntando, César, né? Ele tem que ter, primeiro, o conhecimento tanto de infraestrutura como de desenvolvimento, talvez em proporções diferentes, evidentemente, você não vai ser especialista em dois campos tão distintos, mas se for, por exemplo, alguém de infra, e você tiver que fazer uma pipeline, né, que vai fazer um build, como é que faz o build de uma aplicação Java, em uma Python, em um Go, né? Isso são conhecimentos que são importantes, né? E que tange na área de desenvolvimento, né? Assim como também o caminho inverso pode ser verdadeiro, né? Você é um desenvolvedor e você quer, por exemplo, cuidar de ferramentas como, por exemplo, um SonarQube, né? Legal, né? Mas como é que você coloca um SonarQube na nuvem altamente disponível, com backup, né? Com continuidade de negócio, com segurança, né? Que o pessoal geralmente negligencia, às vezes, quando vai subir esse tipo de serviço, esquece que tem credencial, que tem coisas que são que tem que ser integrados com AD, por exemplo, né? Então, todos esses detalhes, né, eles são mais pertinentes à infra. Então, normalmente, as pessoas que se especializam nesse campo, né, de prática e ferramenta, né, eles são mais
voltados a aprender um pouquinho né, do outro lado para poder ter a coisa funcionando, né? E muito possivelmente mexendo com código, seja ele código imperativo numa linguagem de programação ou com um código declarativo, que nem um CloudFormation, Terraform ou coisas desse tipo para infraestrutura, né? Isso é bastante importante. E além disso, né, imagina, tem a pergunta do César aqui, né, como me tornar um profissional DevOps atraente para o mercado? Eu tinha um chefe antigo que ele sempre dizia, o conhecimento é sempre seu, né? Então, você conhecer práticas e você conhecer ferramentas, e se você puder, de preferência, comprovar esse conhecimento que você adquiriu através de certificações, por exemplo, seja certificações da AWS ou certificações de qualquer outro produto que faça assim esse mercado de DevOps, com certeza você vai se tornar um profissional mais atraente para o mercado. Exato. Esse é um ponto Certificações são interessante. sempre bem reconhecidas, né? Bem vistas. A certificação, ela nada mais é do que é uma forma de comprovar que você realmente tem aquele conhecimento, né? Porque, pelo menos, podemos falar aqui, né, das provas da AWS, nós 4 aqui já passamos por algumas, não são fáceis, então a pessoa realmente precisa ter um conhecimento para fazer. Então, eu diria que ela é um comprovante, vamos chamar assim, né, de que a pessoa realmente conhece e tem aquela experiência, aquele skill necessário. Eu vejo também que... É uma forma de deixar bem objetivo também, né? Porque é um alinhamento que o mercado reconhece Exato. o que é aquela competência, e aí você não tem que traduzir de outra A maneira. certificação de DevOps Professional da AWS é uma certificação super reconhecida no mercado, é uma prova super complexa, super difícil de fazer, e as pessoas que têm essa certificação são, obviamente, reconhecidas. Sem dúvida. Disseminadores nesse momento também são bem reconhecidos, né? Aquela pessoa que entende a cultura, que entende a prática e que dissemina isso. Tem muitas empresas que ainda buscam por esses profissionais para que contagiem os outros, né? Então, é isso aí. O pessoal chamava de evangelista, né? Não sei se ainda chama. Evangelista. Ainda chama, ainda tem lugar que tem evangelista. É importante dentro da empresa, é importante para você, para a sua carreira, para o seu conhecimento, como você disse, né, João? O conhecimento é seu. Então, Exato. você carrega para onde você for e você ajuda a disseminar o conhecimento. Eu vejo o papel do Walter aqui dentro da Nexus, quão importante é. Pode dar o nome que for, evangelista, pode ser um facilitador, qualquer nome que vocês quiserem, mas a importância dessa transmissão de conhecimento prático, com toda essa bagagem teórica, ajuda muito. Conectado, claro, com as nossas necessidades de negócio, que no final do dia são as necessidades do nosso cliente. Então, isso traz um valor agregado muito grande. É isso aí. Muito bom, gente. Não temos mais perguntas. De novo, fica o convite aqui para que a gente possa se conectar. O time está à disposição, os LinkedIns estão dispostos aqui no nosso chat. Pessoal, caso vocês não tenham nenhuma mensagem, nenhum recado extra, nós podemos encerrar por hoje. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela participação de todos. Obrigado, Walter, Diego, pelo convite, por essa oportunidade de participar. Sempre bom estar falando com vocês. Boa noite a todos que nos acompanharam aí e até a próxima. Valeu. Muito bom. boa Valeu, noite, gente. pessoal. Enéas, Um abraço. valeu, João. Walter. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado aí. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu. Se Até cuida. mais. Abraço.